Olha, eu vou ser bem clara sobre uma coisa. Eu não amo mais você. Estou aqui a esperar da tua presença, não sairei. Não sei o que fazes agora, mas sei o que queres de mim. Um novo tempo chegará, um tempo melhor, eu sei, viverei, mas arrependido e maduro serei, se me der a bênção da tua voz. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Como vão todos vocês? Eu os abençoo. Eu peço que as bênçãos do Senhor Jesus estejam sobre a vida de cada um de vocês que entrou aqui nessa mensagem para buscar uma resposta de Deus para o seu casamento. Eu sou Leandro Barros, servo do Senhor Jesus, usado nas revelações na palavra para trazer lucidez espiritual para todos que buscam aí a restauração do casamento. A palavra que eu trago hoje será no mínimo animadora, se você não sair dessa mensagem, se você não escutar somente os primeiros 5, 10 minutos, mas você tiver paciência de ouvir ela por inteiro, eu garanto que você será reanimado, será reavivado e verá a sua bênção mais próxima de você do que você tem visto hoje, que você tem visto até este momento antes de entrar para ouvir essa mensagem. Mas antes, eu quero chamar a tua atenção para um projeto que eu tenho, Projeto Nordeste. Estarei indo para o Nordeste, a uma missão evangelística. Já temos ali um trabalho montado ali, uma igreja se inicia ali, e tudo isso foi através da sua doação. Então, eu vou pedir para que você oferte para esse projeto. Não deixe de ofertar. Estamos precisando de parceiros. Se você conhece alguém que queira se comprometer todo mês com uma quantia qualquer para estar nos ajudando, faça isso. Se for você, faça isso. Eu estarei indo ao sertão novamente e preciso de doações para passagem, para estadia ali. Então, esse Pix que está aparecendo aí na imagem é o Pix da conta do Projeto Nordeste. Ela está no meu nome. Faça a sua doação. Não deixe de ajudar a obra do Senhor. Amém? Eu vou agora iniciar a mensagem do Senhor, aquilo que Deus trouxe para mim, e eu espero que você seja edificado. Perdão se estão ouvindo barulhos externos, mas eu não estou dentro do meu estúdio. Na verdade, eu tive que desfazê-lo por um motivo de necessidade, mas em breve estarei fazendo outro estúdio para eu poder fazer uma gravação com uma qualidade melhor para vocês. Antes eu quero orar. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos, que eu vou orar tanto para que eu tenha sabedoria para ministrar a palavra de forma concisa para você, de forma direta,
assim também como vou orar para que Deus, Ele unja o teu ouvido, a tua mente, para que essa palavra ela possa penetrar de uma forma tão tremenda que após ela você vai se alegrar e ter a certeza de que Deus está nessa luta que você está passando junto com você. Vamos orar. Senhor, neste momento, Pai, eu declaro diante de todos os ouvintes a minha fraqueza, a minha incapacidade, a minha falta de entendimento, Pai, para que o Teu nome seja glorificado, para que eles saibam que o que estão ouvindo não provém de mim, de um homem limitado, mas do Teu Espírito Santo, pois só o Senhor tem o poder de convencer corações. Não deixe que eu me exceda, caso a minha natureza humana venha trazer algo que não provém da Tua palavra, mas pelo contrário, que eu seja guiado a todo tempo ao estar, Pai, ensinando a Tua palavra. Unge também os ouvidos que estão atentos à voz e à pregação, para que dessa forma ambos sejam edificados, tanto o pregador como os seus ouvintes. Repreende todo o mal que vem atrapalhar esse contato da Sua palavra com o Teu povo. No nome de Jesus, oramos. Amém. Então, meus irmãos, antes, vou pedir para que você se inscreva no canal. É estritamente necessário que você se inscreva. E mais necessário ainda é a sua curtida. Por quê? Porque o canal ele é beneficiado através do seu like. Porque faz com que o algoritmo do YouTube entenda que essa mensagem e as outras estão sendo úteis para os espectadores, para aqueles que vêm até o YouTube atrás de informação. Então, não deixa de dar o seu like, por favor, se inscrever e, claro, ativa o sininho das notificações. Se você não tem recebido notificações, o que você faz? Se desinscreve do canal e depois se inscreve novamente, porque aí o YouTube vai entender que você realmente está interessado no conteúdo evangelístico desse canal. Mas sem mais delongas, vamos para a mensagem de hoje. O tema de hoje é a glória da segunda casa. Isso mesmo. Nós vamos falar sobre uma nova chance, uma nova oportunidade que Deus sempre dá para os seus filhos que o buscam de todo o coração. E hoje você vai aprender como você deve agir quando Deus ele lhe dá essa nova oportunidade. Muitos recebem essa nova oportunidade, essa reconstrução e fazem tudo ser destruído novamente. Então hoje nós vamos aprender, através da vida do rei Josafá, como ele fez para aproveitar essa oportunidade que Deus deu a ele, depois ali dele fazer aliança com Acabe, quase ser morto. Mas Deus o livrou e o levou de volta para casa. Então fica nessa mensagem até o final, que ela vai edificar muito a tua vida. Vamos então para a palavra de Deus. Aleluias! E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Conhecimento da palavra é tudo que um servo do Senhor precisa saber para ser bem-sucedido em tudo o que fizer. Abram aí a palavra no livro de 2 Reis, capítulo 11, versículos a partir do 1º, que vai dizer assim: Assim que Atalia, mãe do rei Acasias, soube da morte do filho, deu ordem para que todas as pessoas da família real fossem mortas. Somente Joás, filho de Acasias, escapou. Ele ia ser morto junto com os outros, mas foi salvo pela sua tia Jeoseba, que era filha do rei Jorão e meia-irmã de Acasias. Ela levou Joás e a sua babá para um quarto do templo e o escondeu de Atalia. Assim ele não foi morto. Durante os 6 anos, Jeoseba cuidou do menino e o conservou escondido no templo enquanto Atalia era a rainha. Mas no 7º ano, o sacerdote Joiada mandou chamar os oficiais encarregados dos guardas-costas e dos guardas do palácio e disse que viesse ao templo. Ali, ele fez com que jurassem concordar com o que ele havia planejado fazer. Então, lhes mostrou Joás, o filho do rei Acasias, e deu a eles as seguintes ordens: Quando vocês ficarem de serviço no sábado, a terça parte deve guardar o palácio, e a outra terça parte deve ficar de guarda no portão sul, e a outra terça parte deve ficar no portão atrás dos outros guardas. Agora vamos para o versículo de número 11. Dá um pulinho aí. Vai dizer assim: Ele pôs os guardas armados com espadas por toda a frente do templo para protegerem o rei. Então Joiada levou Joás para fora, colocou a coroa na cabeça dele e lhe deu uma cópia da lei. Aí Joás foi ungido e apresentado como rei. O povo bateu palmas e gritou: Viva o rei! A rainha Atalia ouviu o barulho que os guardas e o povo fazia e foi até o templo, onde todos estavam reunidos. Ela viu o novo rei perto da coluna na entrada do templo, conforme era o costume. Ele estava rodeado pelos oficiais e pelos corneteiros, e todo o povo estava gritando de alegria e tocando trombetas. Em sinal de desespero, Atalia rasgou as suas roupas e gritou: Traição, traição! O sacerdote Joiada não queria que Atalia fosse morta na área do templo, e por isso deu aos oficiais do exército a seguinte ordem: Levem a rainha para fora, passando pelo meio das filas de guardas, e matem qualquer pessoa que tentar salvá-la. Então, eles a prenderam e levaram para o palácio, e ali, no portão dos cavalos, ela foi morta. Amém? Então, como eu tenho pregado aí na mensagem passada, falando sobre Josafá, o cenário aqui agora virou um caos. Tudo por causa da má aliança que Josafá fez lá atrás com Acabe, sem consultar o Senhor. Eis aí o perigo de você colocar alguém que não está na presença de Deus na sua vida. Eu sempre falo sobre isso. E nós vemos aí a Atalia, filha de Jezabel com Acabe, dominando totalmente o cenário. E ela vai manipular ali que o filho dela assuma, o Acasias. Aí agora ele morre e ela vai fazer uma completa destruição. Não houve em lugar nenhum na Bíblia uma mulher tão má quanto Atalia. Ela conseguiu ser pior do que a mãe dela, a Jezabel. E nós vamos ver agora o cenário. Mas, em contrapartida, do outro lado,
Deus, ele tem o controle de tudo. E nós vamos ver o Joás, que é neto dela, neto que escapou de uma matança promovida por ela, mas que Deus o guardou para que ele pudesse ser o futuro rei de Judá. Então nessa palavra eu estarei lhe mostrando que não depende de você para que a bênção chegue, mas sim do propósito de Deus para a sua vida. Então fique muito atento. Você com certeza irá tirar um peso das tuas costas. Você que acha que é você que tem que lutar, você que tem que orar pelo teu marido, pela tua mulher que estão no pecado, e você está aí se matando de orar e cada vez se oprimindo mais. Nessa palavra eu vou mostrar para você, biblicamente, que os propósitos de Deus independem dos seus esforços. E quando Deus quer abençoar, ninguém, nem mesmo uma rainha como a Thalia, pode impedir. Então fique muito atento no que vai ser dito aqui nessa mensagem. Amém? Mas antes de eu começar, já vai aí metralhando o dedo no like aí. O seu like é muito importante pra gente, criador de conteúdo. E isso nos motiva mais. Quanto mais likes nós recebemos, mais motivados nós ficamos de trazer mensagens para vocês. Então deixe o seu like. Você que não é inscrito, se inscreva no canal também. E ative o sininho das notificações para você ser avisado toda vez que eu postar uma mensagem nova no canal, tá bom? Então não esquece aí. Deixa o teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação para ajudar a gente. Então vamos lá. Bem, aqui para mim se inicia um dos momentos que mais comprovam que Deus tem o controle de todas as coisas. É um dos momentos que mais mostram que não é preciso ficar preocupado, porque o que é seu, ninguém pode tomar. A história de Joás, o filho de Acasias, neto de Atalia, vai mostrar muito bem que Deus não precisa de oração para executar os seus planos, muito menos para satisfazer um desejo do coração dos seus servos. Isso está bem claro aqui para nós neste texto. Não esquece de deixar o teu like, a tua curtida, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. E se inscreve lá no outro canal que eu tenho, o Tô Esperando no Senhor. Todo dia tem mensagem do Leandro Barros lá que vai te ajudar a você passar por esse momento tão ruim. Se inscreve lá, me ajuda lá a crescer o canal, tá bom? Para ele ser uma bênção como esse aqui é. Bem, aqui nós vemos os resultados, né, da aliança errada que Josafá fez com Acabe. E desde que Josafá morre, tudo começa a desmoronar. Começa com seu filho Jorão, que casou com Atalia, filha de Jezabel, com Acabe. E ele faz tudo o que é ruim aos olhos do Senhor. Logo em seguida, Jorão morre e o seu filho Acasias, ele reina no seu lugar. E logo em seguida que Acasias é morto, Atalia, a sua esposa de Jorão, filha de Jezabel com Acabe, ela vai reinar em Judá. Foi a única mulher que reinou
sobre Judá foi Atalia, a filha de Jezabel com Acabe. Nem de Israel Atalia era. Ela era esposa de Jorão, da tribo de Judá. Então nós vemos aí uma decadência. Nós vamos ver que Jorão, ele reina 8 anos sobre Judá. Depois o seu filho substitui Acasias, que foi pior ainda. Acasias vai reinar 1 ano somente. E logo em seguida vem logo Atalia, que vai reinar durante 7 anos ali, entre 6 e 7 anos. E nós vamos ver que Judá vai de mal a pior quando esses 3 reinados se estabelecem. A palavra vai dizer que Atalia, assim que ela descobre que o seu filho, o Acasias, morre, a Bíblia vai dizer no versículo 1 de 2 Reis 11 que ela deu ordem para que todos os descendentes de Jeorão fossem exterminados. Todos os descendentes do marido dela, ou seja, todos os netos, o que sobrou era para ser exterminado. No caso seriam os netos, porque os filhos já tinham sido exterminados lá atrás, com Jeorão, quando ele manda matar todos os irmãos dele, a mando de Atalia também. E agora Atalia faz o mesmo aqui com seus netos, manda matar todos eles. Mas o versículo 2 vai dizer que sobrou um, Joás. E como ele sobrou? Deus usou ali a Jeoseba, que era meia-irmã de Acasias. Ela era filha de Jeorão, mas não com Atalia, com outra mulher. Por isso ela era meia-irmã de Acasias. Acasias era filho de Atalia. E Deus usa Jeoseba, que era a esposa do sacerdote Joiada. Você vai ver isso lá em 2 Crônicas, no capítulo de número 23. Você vai ver isso, que ela era esposa do sacerdote Joiada. Talvez seja por isso a sensibilidade para ouvir Deus, para salvar o seu sobrinho. E Joás, ele é salvo. Joás era um bebê, não tinha nem 1 ano de idade ainda. A Bíblia não diz exatamente quantos meses ele tinha, mas era um bebê. O que acontece? Joseba pega esse bebê, esse único herdeiro de Judá que sobra, e vai escondê-lo num quarto nos fundos do templo. A Bíblia vai dizer que isso aconteceu por causa da promessa que Deus fez a Davi, que nunca lhe faltaria um descendente para assumir o trono de Judá. E se Joás morre, Deus passaria como mentiroso, porque não haveria mais nenhum descendente de Davi. Por isso Deus preserva Joás, para que, por causa da promessa que ele fez para com o seu servo Davi. Isso está lá em 2 Crônicas, capítulo 21, que também narra sobre esses reinados ruins, né? Você vai ver também ali a matança, que é o que eu quero ler agora, que eu quero contextuar bem, para que você saiba que se o diabo estiver querendo mesmo, se for o diabo querendo acabar com o teu casamento, e isso não for da vontade de Deus,
não adianta que ele não vai ter sucesso. Assim como ele tentou acabar com Joás para acabar com a descendência de Davi e não teve sucesso. 2 Crônica, capítulo 21, versículo a partir do 4, olha só o que vai dizer. Quando se tornou rei, Jeorão, ou seja, meus irmãos, o avô de Joás, tá? Marido de Atalia. Jeorão se firmou no poder, então mandou matar todos os seus irmãos e também algumas das altas autoridades de Israel. Esse aqui foi a primeira chacina que Atalia promoveu, porque Jeorão fez isso a mando de Atalia. Vamos lá, versículo 5. Jeorão tinha 32 anos de idade quando se tornou rei e governou 8 anos em Jerusalém, como tinha dito a vocês, 8 anos. A mulher dele era filha do rei Acabe, e Jezabel, tá, meus irmãos? De Israel. E por isso, Jeorão seguiu os maus conselhos de Acabe e dos outros reis de Israel. Jeorão pecou contra Deus, o Senhor. Agora escuta bem. Versículo 7. Mas o Senhor não quis acabar com os descendentes do rei Davi, pois havia feito uma aliança com Davi, prometendo que os seus descendentes sempre seriam reis. Então, aquilo que eu falei, Deus preservou Joás, esse bebê. Olha que coisa interessante. Claro que a Bíblia ela não relatou essa matança de Atalia para com seus netos, mas o Talmud judaico vai dizer que ali quando os netos estavam ali, foram mortos, né? O bebê também foi atingido e ficou inconsciente. Porém, antes que ele morresse, a tia dele foi ali e o pegou e o escondeu. Ou seja, ela tentou matar também esse bebê, o Joás, mas não conseguiu. Porque é aquilo que eu falei para os irmãos. O que é de Deus, o diabo não destrói. Porque Atalia era uma serva de Satanás. Ela era profetisa, assim como a mãe dela, do deus Baal, da deusa Zerá. E então eles tentaram acabar com os planos de Deus, mas não conseguiram. Porque toda vez que o diabo tentar destruir algo que Deus fez, ele vai fracassar. Então, a primeira coisa que eu falo para você, meu irmão e minha irmã, para aquietar teu coração, se o teu casamento realmente veio da parte do Senhor, não há por que você se preocupar. No final, a vitória é sua. Mas pode ser que isso ainda demore um certo tempo. Por exemplo, para Joás reinar, demorou 6 anos. Por quê? Porque ele era um bebê, ele precisava ser preparado pelo Senhor, preparado por Joiada, para poder reinar sobre Judá. Então a mesma coisa eu falo para você, meu irmão e minha irmã. Talvez esse processo que você esteja demorando justamente por isso. Porque ainda não chegou o tempo de Deus te trazer para fora, como fez com Joiada. Com Joás. De fazê-lo reinar. Então aquieta teu coração. Deus, ele está no controle. Assim como estava no controle de Joás. Lembra que Joás era um bebê. Se Deus não o guarda em vida, Joás nem correr Joás poderia, ele era um bebê. Mas Deus guardou Joás. Então eu quero que vocês entendam isso. E Deus, ele vai impedir que Satanás destrua. Satanás, ele vai ter até acesso ao teu casamento. Vai trazer um amante, vai fazer com que seu marido fique cego, aquela cegueira. E ele vai achar que realmente seu casamento já era. Acabou. Porque justamente foi o que Atalia pensou. No versículo 2,
vai dizer isso. Versículo 2 vai dizer assim: somente Joás, filho de Acasias, escapou. Ele ia ser morto, junto com os outros, mas foi salvo pela sua tia Jeozeba, que era filha do rei Jeorão. Ou seja, Atalia não sabia disso. Para Atalia, o reino já era dela. Para Satanás, o teu casamento já era. E ele vai fazer você acreditar nisso. Isso se o teu casamento for realmente do Senhor. Certo? Enfim. Mas o diabo, ele sempre vai trabalhar para acabar com a sua história. Assim como ele tentou fazer com a história do rei Davi em Israel. Ele tentou exterminar a descendência de Davi. Mas ele não contava que Deus tinha uma estratégia, que era guardar um descendente, que era Joás, para perpetuar até a vinda de Cristo. Então a mesma coisa, meu irmão e minha irmã. É isso, Satanás ele vai tentar acabar com a tua família, com a tua descendência. Mas entenda, se o teu casamento foi Deus que uniu, não tem como. Não tem como Deus perder essa batalha para Satanás. Não tem como você perder o teu casamento. Deus ele sempre vai ter um trunfo. O trunfo aqui era quem? Era Joás. Atalia estava ali reinando 6 anos, soberana, linda, maravilhosa. Entende? Olha aqui o que vai dizer o versículo 3. Durante 6 anos, Jeozeba cuidou do menino e o conservou escondido no templo. Agora escuta bem, enquanto Atalia era rainha. Satanás, uma vez que destrói o teu casamento, ele passa a assumir o controle, assim como Atalia assumiu o controle de Judá. Ele passa a reinar sobre a sua vida. Sobre a vida do teu marido, da tua mulher, que quebraram a aliança. Do marido que adulterou, da mulher que adulterou. E como eu falei, ele pensa que não vai haver mais jeito. Pois com a dor do adultério, ele crê, Satanás crê que você que foi traído, traída, também está morto. Entende? Assim como quem traiu está morto. E ele não pensa que esse casamento não vai poder mais existir. Quando ele derruba um pastor, ele acha que o ministério não vai poder existir. Por quê? Porque ele passa a reinar em cima do pecado das pessoas que fizeram com que houvesse essa quebra. Atalia, ela passou a reinar sobre a vida de Judá. E ela achava que ela ia ser rainha até o fim. Mas como eu falei, meus irmãos, se Satanás é esperto, Deus é muito mais. Entende? Deus é muito mais. Então não há com que você se preocupar. O nosso Deus, ele tem toda a sabedoria. Inclusive até a sabedoria que Satanás tem veio de Deus. Está sendo usada de forma errada. Eu quero que vocês entendam isso. Mas também, enquanto Satanás está achando que está lá reinando sobre o teu marido, a tua mulher que está lá no pecado, ele está fazendo o que eles querem, o que eles gostam, está fazendo o que quer com eles. Em outra parte, você, meu irmão e minha irmã, que estão aí buscando, aproveite para se preparar, assim como Joás foi preparado para ser rei, ou seja, ele foi preparado para retomar o que era dele, o trono. Da mesma coisa é você, meu irmão e minha irmã. Se prepare para retomar o que é teu. Deixa Deus te preparar. Entrega seu casamento na mão do Senhor. Vai se preparar. Porque Deus ele está cuidando do que é teu.
assim como Jeoseba estava cuidando de Joás. Foram 6 anos sem Atalia, nem ninguém saber que essa criança estava viva. Os únicos que sabiam eram Jeoseba, a babá, que só ficava no templo, não saía para nada, e o Joiada. Eram os únicos 3 que sabiam. Porque Deus, ele guarda. Então a mesma coisa eu falo para você, não se preocupa. Você não precisa ficar aí se matando de orar pelo teu casamento. Não faça isso. Isso é ensinamento de tolos. Só os tolos se matam de buscar algo que já é seu. Se é seu, você não precisa se matar de buscar. É seu, ninguém toma. Agora, só fica se matando de orar em campanha, igual ensina nos outros canais, quem não tem certeza que realmente é seu. Agora, se for teu, você só descansa. Imagina, enquanto a Thalia está lá reinando com a sua maldade, o Joás está lá protegido, guardado, só esperando o tempo de Deus para retomar tudo. A mesma coisa você, fica guardado no Senhor. Salmo 91 vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Era exatamente o que estava acontecendo com Joás. Joás estava descansando. Joás não tinha nem noção do que estava acontecendo, ele era uma criança. Deus levantou Joiada para lutar pelo o que era de Joás. Assim como Deus levantou o Espírito Santo para lutar pelo que é teu, meu irmão e minha irmã. Então não tente ajudar o Espírito Santo. Não tente ir lá dar uma forcinha. Não tente ficar agradando o seu marido, achando que você agradando ele, ele vai voltar. Você está ajudando o Espírito Santo, você só está atrapalhando. Aí a sua bênção só vai retardar. Fica lá olhando a internet para saber se o marido está online. Não, faça igual Joás. Joás era uma criança. Me mostra aí no texto onde você vai ver Joás orando: Senhor, me dá meu trono, me dá meu trono. Vou fazer uma campanha, vou fazer um jejum de Daniel, Senhor, para o Senhor me dar meu trono. Me diz. Joás nem sabia. Se bobear Joás, se fosse no tempo de hoje, Joás estaria com um tablet na mão brincando lá de joguinho de criança. Ou então estaria com um carrinho brincando. Joás não tinha nem noção do que ele tinha perdido. Entende? Então é isso que eu quero explicar para você. Agora, enquanto Joás está lá totalmente descansando, Deus estava agindo. Versículo 4, presta atenção, porque eu quero chamar a atenção para você. Porque se você também descansar no Senhor, entregar mesmo, como eu fiz no meu livro, né? Eu até recomendo o meu livro para você também ter essa consciência que eu tive de entregar tudo na mão do Senhor. Nesse livro, eu vou contar ali a última oração que eu fiz pelo meu casamento, que eu prometi a Deus que eu nunca mais iria orar pelo meu casamento, nem para que Deus libertasse a minha esposa, nem nada, porque me fazia tão mal que eu tinha que largar aquilo na mão de Deus. E nesse livro eu falo sobre isso, quando eu entreguei tudo nas mãos de Deus realmente. E foi logo assim, meus irmãos, com 2 dias eu já não estava sofrendo mais. Eu cheguei a emagrecer quase 10 quilos. Depois que eu fiz essa última oração que eu conto no meu livro, tem todo um testemunho ali sobre, todo um relato, né? Como eu entreguei na mão de Deus. Eu descansei, 2 dias depois já não sofria mais. Foi uma coisa impressionante. Deus arrancou aquela dor do meu peito, sabe? Que não me deixava trabalhar, que não me deixava estudar, que não me deixava eu me relacionar bem na igreja. Eu entreguei tudo na mão de Deus. Então a mesma coisa que eu quero falar para você. Foi isso que aconteceu com Joás. Enquanto ele estava lá tranquilão, sendo criança,
Deus estava agindo. E a mesma coisa você, se você entregar na mão de Deus. Você vai deixar de atrapalhar o agir de Deus, então ele vai ter mais liberdade para trabalhar no teu caso e te dar a vitória. Versículo 4 vai mostrar agora o agir de Deus para devolver o que foi tirado de Joás. Olha o que vai dizer o versículo 4. Mas no 7º ano, o sacerdote Joiada mandou chamar os oficiais encarregados da guarda, dos guardas-costas e dos guardas do palácio, e disse que viessem ao templo. Ali, ele fez com que jurassem concordar com o que ele havia planejado fazer. Então, lhes mostrou Joás, o filho do rei Acasias, e deu a eles as seguintes ordens: quando vocês ficarem de serviço no sábado, a terça parte deve guardar o palácio e a outra terça parte deve ficar de guarda no portão sul. E a outra terça parte deve ficar no portão atrás dos outros guardas. Então, meu irmão e minha irmã, o que eu quero te dizer é o seguinte. Ainda no versículo 11, ele continua ainda executando o seu plano de retomada do reino para Joás. Versículo 11 vai dizer assim: ele pôs os soldados armados com espada por toda a frente do templo para protegerem o rei. Pensa bem, como quando Deus age, coisas loucas acontecem. Joiada, ele era um sacerdote. Ele não era um comandante. Ele era somente um sacerdote. Claro que os sacerdotes tinham muito poder naquele tempo, mas não os sacerdotes de Deus. Os que tinham muito poder eram os profetas de Baal ali, os sacerdotes de Baal. Eles sim tinham poder. Mas olha como o agir de Deus é tão impressionante quando Deus tem liberdade para agir, que ele vai chamar esses comandantes, que é citado aqui no versículo 4 até o 11. Ele vai chamar esses comandantes, e esses comandantes vão aceitar toda a revolta que Joiada está promovendo contra a rainha. Entende? Isso era traição à coroa. Era algo muito grave. Então, o que levou esses comandantes a aceitarem um plano que poderia custar a cabeça deles? Porque revolta contra a coroa daria em decapitação. Quem fosse pego numa revolta dessa, perderia a cabeça. E Joiada consegue não só convencer um comandante, mas convence 5. Como vai dizer lá em 2 Crônicas 23. Abre lá. Vai mostrar o nome dos 5 comandantes. Olha só que coisa impressionante. É só Deus mesmo para poder fazer com que os próprios comandantes do exército da rainha se voltassem contra a rainha, sabendo das consequências que, se fossem descobertas, eles sofreriam. Vai dizer assim no versículo 1 de 2 Crônica 23. No 7º ano, o sacerdote Joiada tomou coragem e mandou chamar 5 oficiais do exército: Azarias, filho de Jeorão; Ismael, filho de Jeonã; Azarias, filho de Obed; Maazelas, filho de Adaías; e Elisafate, filho de Zicre. Joiada conseguiu convencê-los a ajudá-lo. Olha, Joiada conseguiu convencê-los, meus irmãos. 2. Então eles foram para todo o país e voltaram trazendo para Jerusalém os levitas e os chefes de família de todas as cidades de Judá. Todos se reuniram no templo e fizeram um acordo com Joás, o filho do rei. E Joiada lhe disse: aqui está o filho do rei. É ele quem deve ser rei, de acordo com a promessa que o Senhor Deus fez a respeito dos descendentes de Davi.
Versículo 4. Vocês vão fazer o seguinte. Eu não vou continuar lendo, porque isso aí eu li lá em 2 Reis, no 11. Porque é a mesma história. Daqui do capítulo 21, 22, 23, é o mesmo lá de 2 Crônica que nós estamos lendo. Mas enfim, para vocês verem, eles não só aceitaram esse complô contra a coroa, como eles foram também a outras cidades buscar levitas. Gente, isso é um plano de Deus. Porque como que essa rainha não ficou sabendo disso? Como que ela foi surpreendida? É Deus agindo. É isso que eu quero que você guarde na tua cabeça. Deus, ele tem controle de tudo, meu irmão e minha irmã. Você não precisa ficar se matando de orar igual eu estou ensinando vocês. Estão ensinando errado. Faça ao contrário. Pare de se matar de orar, porque é justamente isso que está fazendo você ter uma qualidade de vida espiritual, da sua vida particular ruim. Por quê? Aonde tiver o seu tesouro, ali estará seu coração. Se o teu tesouro está no teu marido, seu coração vai ficar inquieto, porque o teu marido não está com você, tua mulher não está com você. Então larga isso na mão de Deus. Compra meu livro, lê o meu livro, que lá eu vou te ensinar a fazer isso. A como deixar tudo na mão de Deus. Porque olha que plano tremendo. Eles vão pela todas as cidades de Judá e vão convencer os levitas também. Como isso não caiu no ouvido da rainha? Por quê? Porque o tempo de Joás retomar o que é dele está chegando. E a mesma coisa eu falo para você, meu irmão e minha irmã. Se você entregar tudo na mão de Deus, você também verá o seu tempo de retomar tudo chegando. É só você entregar nas mãos do Senhor que você vai ver. Versículo de número 13. Olha quando que ela vai descobrir que tem coisa errada. Depois que tudo já estava, já ali pronto. Ó, versículo 12, vamos para o 12 de 2 Reis, que é o nosso texto principal. 2 Reis 11, ó. Versículo 11. Ele pôs os soldados armados com espadas por toda a frente do templo para protegerem o rei. Então imagina que autoridade que Deus deu para esse sacerdote. Ele agora que está colocando, ele que fala que hora que vai ficar de guarda, que hora que não vai. Pegou os soldados armados com espada, colocou ali, ó, na frente do templo. Ó, vocês vão ficar aqui, ó, nessa fileira, você vai ficar ali. Era um sacerdote. Olha o plano de Deus se executando. Cada vez que ficar mais impossível, Deus vai usar coisas loucas para confundir as coisas sábias. Quem deveria estar posicionando os soldados seriam os 5 comandantes e não o Joiada. Isso é para você ver o poder de Deus, que Deus tem para restituir o que foi tomado. Versículo 12. Então Joiada levou o Joás para fora e colocou a coroa na cabeça dele e lhe deu uma cópia da lei. Aí Joás foi ungido e apresentado como rei, e o povo bateu palmas e gritou: viva o rei! Meu irmão e minha irmã, quando o tempo de Deus chegar, dele restituir, isso, claro, se você deixar na mão dele, Se você continuar ajudando o Espírito Santo, você nunca vai ver esse momento aqui que o Joás viveu, de ter tudo de volta. Pelo contrário, você vai perder. Quantas pessoas que eu aconselhei, que eu falar, deixa na mão de Deus, não deixaram, hoje não tem nada. Perdeu. Marido já casou e por aí vai. Enfim. Mas olha bem, quando é o tempo de Deus, como as coisas acontecem. A coroa voltou para a cabeça dele. O Joás apresentou eles ao povo e o povo bateu palma e gritou: viva o rei, que festa! Se você for pegar lá em 2 Crônicas 23, você vai ver, lá mostra mais ainda, eles gritando e salmodiando. Quando chegar o tempo de Deus,
acontecer na tua vida, ninguém vai se opor. Pelo contrário, vão ficar felizes. Agora, quando você começa a quebrar princípio, aceitar seu marido que está em adultério na tua casa, ficar lavando roupa para ele ficar indo almoçar na tua casa, tá na tua mão, não tá na mão de Deus. Você não vai conseguir nada com isso. Até se teu marido voltar para casa, ele não fica. E se ficar, vai ficar te traindo. Não vai ser 100% teu. Igual aqui. A rainha, ela vai ser tirada do trono e vai ser morta. Ou seja, o que simboliza? Nunca mais Joás vai perder o trono. Enfim, o povo gritou, viva o rei, aquilo que eu falei, o tempo de Deus é alegria. É alegria. O povo bateu palma, ou seja, quem vai ser glorificado? O Senhor. Por isso você não pode atrapalhar o processo de Deus. Só quem não vai bater palma é quem é inimigo de Deus. Certo? Quem não vai bater palma? A amante não vai bater palma, ela vai odiar quando seu marido voltar, quando sua esposa voltar. Certo? Olha aí, versículo 13. A rainha Atalia ouviu o barulho que os guardas e o povo faziam e foi até o templo, onde todos estavam reunidos. 14. Ela viu o novo rei perto da coluna, na entrada do templo, conforme era o costume. Ele estava rodeado pelos oficiais e pelos corneteiros, e todo o povo estava gritando de alegria e tocando trombetas. Em sinal de desespero, Atalia rasgou suas roupas e gritou, traição, traição. Meu irmão e minha irmã, os planos de Deus, Satanás não sabe. Surpreende Satanás. Mas quando você fica orando, buscando, clamando, perdendo noite de sono, em jejum de Daniel, jejum de não sei o que, 40 dias de jejum, Satanás está ligado que Deus está trabalhando. Fica quietinho na tua. Vai colocar Deus no centro. Busca primeiro o reino de Deus e a justiça, céu acréscimo. Que Deus ele vai fazer. Quando você menos esperar, ninguém nem vai entender. A amante, o amante vai estar lá e daqui a pouco eu tô indo embora. Não, mas que isso? Não, eu vou voltar pro meu marido, vou voltar pro meu... Não, mas como assim? Não, não quero saber não. Não consigo nem olhar mais pra tua cara. Mete o pé. Sai voado. Por quê? Porque o diabo ele não conhece os planos de Deus. Entende? Então entrega nas mãos do Senhor. Entrega nas mãos do Senhor. Agora, se você fica fazendo para o seu marido voltar em busca dali... Eu mostrei para vocês na mensagem passada testemunho de irmãos que colocaram lá nos comentários que oraram, buscaram, jejuaram, o marido voltou, eles não estavam nem aguentando mais olhar para a cara do marido, da mulher, voltou todo quebrado, arrebentando tudo. É isso que você quer? Não! Deixa o tempo de Deus. Quando o tempo de Deus chegar, as coisas todas voltam. Olha o versículo 16. O que vai falar? Então eles aprenderam e levaram para o palácio. E ali no portão dos cavalos ela foi morta. Se você esperar o tempo de Deus, a ameaça do teu casamento quebrar mais uma vez vai ser eliminada. Agora, se você ficar fazendo por onde, não descansar no Senhor, ficar fazendo essas estratégias de sensualidade, de conquista, que ensinam para você, de campanha, trata o seu marido bem, porque ele pode se arrepender porque você está tratando ele bem. Mentira! Seu marido só vai se arrepender se o Senhor tocar nele. Se ele se arrepender do pecado. Se ele não se arrepender do pecado, minha querida, você pode carregar seu marido no colo, levar ele para o trabalho no colo, que ele não vai se arrepender. Ele precisa de arrependimento, mas para isso você tem que deixar na mão de Deus. Entende? Quando o tempo de Deus chega, ninguém vai se opor. Acabou. É seu. Entende? Isso vai trazer, como eu falei, vai trazer felicidade, vai trazer confirmação até pro outro lado, pro marido, pra mulher que está no pecado. O próprio Deus vai confirmar para eles que é para eles voltarem. Então guarda isso no teu coração.
Já falei, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele agirá. Foge desses canais de restauração que fica falando: o seu marido está lá com a amante, mas está pensando em você. A amante não perde por esperar. Quando seu marido for até a tua casa, seja carinhoso com ele, que ele vai enjoar da amante. Sai disso. Isso é macumba gospel. Isso aí é psicologia. Estou ensinando psicologia para vocês estão engolindo porque estão sofrendo. Até entendo vocês estão sofrendo, e quem está sofrendo, infelizmente, fica cego. Se alguém falar assim, pega 1 quilo de café, bota na boca, faz gargarejo, cospe 3 vezes, que o seu marido volta, a pessoa faz. Tem irmãos que vão até para cartomante. Tem irmãos que vão até nesses pais de santo que fala que vai trazer em 7 dias. Tamanho o desespero, a idolatria. Agora entrega na mão do Senhor, que você vai ver. Lembre dessa palavra. Guarda ela no teu coração. Deus, ele tem o controle. Ele acabou ali com a soberania de Satanás através de Atalia. Achou que já tinha vencido. Que tinha acabado com a descendência de Davi. Assim como ele achou que Jesus tinha perdido quando ia morrer na cruz. Ele não contava que Jesus ia ressuscitar. Isso aí foi uma surpresa para Satanás. Mesma coisa que a Thalia. Imagina ela lá no palácio escutando: viva o rei, viva o rei. Mas calma aí, que rei? Não tem rei, eu matei todo mundo, como é que tem rei? Quando ela chega lá, tá lá o garoto. Fala: rapaz, olha aí, meu neto aí, rapaz. Como é que esse moleque tá vivo? Foi Deus. Deus, ele tem os seus meios, meu irmão. Não fica ensinando pra Deus: pai, vai lá, porque os outros canais ensinam isso pra você, né? Pai, vai lá e faz a amante sentir nojo do meu marido. Faz meu marido sentir nojo da amante. Gente, isso é psicologia. Sai fora disso. Isso não é bíblico. Descansa, deixa Deus fazer a estratégia dele no jeito dele, no tempo dele. Irmão Leandro, tá demorando. Faz o que eu falei. Se prepara assim como Joás foi preparado. Aí certamente você verá que Deus vai matar a Thalia. Ou seja, a possibilidade do seu marido voltar para casa e sair de novo nunca mais vai acontecer. E você finalmente vai viver ou até que a morte nos separe. Fiquem os irmãos na paz de Cristo. Eu espero que vocês tenham entendido essa palavra. É uma palavra que mostra biblicamente tudo que eu venho pregando durante as 205 mensagens. Que Deus não precisa que você fique se matando de orar para fazer o teu marido voltar. As pessoas do mundo nem oram. E os maridos e as mulheres deles voltam também para casa. A pessoa do mundo começa até a sair com um montão de mulher, um montão de homem lá. Daqui a pouco o casamento deles estão restaurado. Ainda mais nós que somos servos de Deus, que temos um Deus que cuida de nós, assim como ele cuidou de Joás, até Joás reaver tudo que ele tinha para reaver. Da mesma forma, você também vai reaver. Você vai reaver tudo isso. Então continue lutando, entregando a sua vida ao Senhor, se fortalecendo no Senhor. Aí sim você terá autoridade no mundo espiritual para gritar, para Satanás ouvir que a família é sua. Quando você gritar Satanás, ele vai ver que realmente há autoridade. Então se capacite, se está demorando como demorou de Joás. E continua firme nessa luta até que Deus mande você parar. Mas enquanto ele não mandar você parar, continue profetizando no mundo espiritual. Estou lutando por você. Amém? Não esquece de deixar o teu like, a tua curtida, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. E se inscreve lá no outro canal que eu tenho, o Tô Esperando no Senhor.
Todo dia tem mensagem do Leandro Barros lá que vai te ajudar a você passar por esse momento tão ruim. Se inscreve lá, me ajuda lá a crescer o canal, tá bom? Para ele ser uma bênção como esse aqui é. Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus.